Júnior buscou algo bastante pontual para o momento em que nós estamos vivendo, e diz assim, capítulo 1, ele é entre os profetas menores, né? Em relação a Jeremias, Eliseu, Elias, Ezequiel e tantos outros, ele é conhecido como um dos profetas menores. E diz assim: mas, versículo 13 do capítulo 1 de Naum: agora quebrarei o seu jugo de cima de ti e romperei os teus laços. Mas o título desta passagem diz assim: a justiça e misericórdia de Deus, a destruição dos seus inimigos e o livramento do seu povo. Volta aí para Êxodo, em nome de Jesus, capítulo 14, bem no início da Bíblia. Não tem problema agora Êxodo, né? Eu creio que não, hein? Gênesis e Êxodo, capítulo 14, versículos 9 e 12, para ganharmos tempo, diz assim: e os egípcios perseguiram-nos todos os cavalos e carros de Faraó e seus cavaleiros e o seu exército, e alcançaram-nos e acampados junto ao mar, perto de Pirairote, diante de Baal-Zefon. E chegando Faraó, os filhos de Israel levantaram seus olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, louvado seja Deus, e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor e disseram a Moisés: não havia sepulcros no Egito para nos tirarem de lá, para que nos fizesse isto, que nos tem tirado do Egito. Não é esta palavra que te temos falado no Egito, dizendo: deixa-nos que sirvamos aos egípcios? Pois que melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos num deserto. Esse acontecimento aconteceu depois de 430 anos de escravidão dos hebreus dentro do Egito. Só que a Bíblia de Adão a Noé, a Jacó, a Isaac, os patriarcas, e até chegar em José, houve grandes transformações. Se vocês não sabem, a Bíblia ainda não terminou de ser escrita, porque nós fazemos parte das Escrituras Sagradas. Quando José ele entra no Egito, ele não entra como escravo. Havia um rei chamado Xexi, que era o rei dos Ícoses, e esse rei, quando reinava no Egito, como faraó, ele recebeu como prisioneiro José, dado pelos seus irmãos por inveja. Só que José tinha um dom de Deus, e ele interpretava sonhos. E José saiu da casa de Potifar para a prisão, e da prisão para o palácio, com um título que ainda não havia no Egito, que era o de governador do Egito. Só que durante a estadia de José dentro do Egito, tornando-se governador, trouxe 70 famílias, se não me falha a memória, para dentro do Egito, convidada por Faraó, pela vontade do rei, porque, segundo a própria palavra do rei, depois dele quem mandava no Egito era
José. Só que os asiáticos invadem o Egito, expulsam os ícoses e tomam conta do Egito, e aí os hebreus que estavam lá dentro deixaram de ser hóspedes para serem prisioneiros. José e sua família também tornaram-se prisioneiros durante 430 anos. Segundo alguns historiadores, alguns estudados, a quantidade de hebreus que havia no Egito era quase a mesma quantidade de egípcios que havia ali no Egito. 3 milhões de hebreus. Foi esta a quantidade que Moisés trouxe de dentro do Egito para fora. Isso aconteceu no ano em que José, foi recebido, alcançado como governador 1800 e 1700 a.C., e a invasão dos asiáticos, tomando assim os ícoses, tomando toda a terra de Faraó, foi no ano de 1580 a.C. Então, foi por isso que José se tornou, junto com sua família e os demais que foram com o pai, os irmãos Rubens, Natan e os outros, para lá, de hóspedes passaram a ser escravos. As coisas acontecem em nossas vidas e nós não esperamos de que forma elas venham a acontecer, mas acontecem. Coisas boas, coisas ruins, coisas alegres, coisas tristes, coisas devastadoras, coisas que constroem, coisas que destroem, coisas que esperamos e coisas que não esperamos. Então, quando Deus colocou no coração do obreiro, olha, faz isso, e tentamos por algumas vezes recuar, é porque nós estamos encurralados. Paula, pega comigo em nome de Jesus. Deixamos de ser hóspedes de Deus e estamos sendo escravos de Satanás dentro da casa de Deus. Não foi à toa que Deus nos chamou para fazer esse congresso de libertação. Tem pessoas aqui dentro aprisionadas dentro de si mesmas. Pega a visão, você está no lugar, comendo da mesa com o rei, sentado com o rei, transitando com o povo daquele local. De repente outra nação invade, tornam todos escravos. Você deixa de ser servo para ser escravo. Porque até então, mesmo sendo governador, José era servo de Xixi, como era o nome dele, ou Xixi, o ícoses, para ser escravo dos asiáticos. E nós não estamos entendendo isso, igreja. Pelo amor de Deus, abre a tua visão, abre os teus olhos em nome de Jesus. Esta palavra de Naum de dizer que Deus, por misericórdia, vai tirar o povo dele da mão da servidão, vai livrar o povo dele, tem alusão com isso que nós vamos ler aqui agora. E tem muitos de nós que estamos aprisionados, mas não queremos fugir da prisão, ou ser libertos das prisões que estamos encurralados nela. Então Deus trouxe um tratado de libertação. Hoje só vai ser liberto aquele que quer. Só vai ser liberto aquele que verdadeiramente veio buscar a Deus em espírito e veio buscar a Ele em verdade. A Bíblia nos ensina: buscai o Senhor enquanto se pode achar e invocar enquanto Ele está perto. Eu vou deixar aqui para que você medite, porque às vezes a gente prega, pastora, missionárias, e as pessoas não pegam a visão da palavra. Olha o título de Naum: a justiça e misericórdia de Deus, a destruição dos seus inimigos. Guardem isso, e o livramento do seu povo é justamente o que eu vou falar aqui em Êxodo 14. Deus está enviando hoje um anjo para te proteger e te livrar. A sua murmuração afasta o milagre de Deus. E o trecho em questão que eu li
A Bíblia vai dizer que quando o faraó se arrepende por vontade de Deus, de ter liberado aquele povo de dentro do Egito, e diz: não, prepara 600 carros, 600 cavaleiros, e vamos atrás, porque Deus os encurralou. Vamos atrás deles, porque Deus o encurralou, e vamos trazer de volta como escravos. Começaram a murmurar: não era melhor deixar nós como escravos de Satanás, escravo da bebida, escravo da prostituição, escravo do cigarro, escravo da escassez, escravo de nós mesmos, e deixar que nós morramos assim? Para que, Moisés, nos trouxesses para o deserto, para que morramos aqui, nem sepulcro aqui há, para que nós sejamos enterrados? Deus não faz promessas evasivas. O que Deus promete, Ele vai cumprir, ainda que o diabo se levante. Deus permite no versículo 9 de Êxodo, do capítulo 14, que o diabo se levante, e no versículo 12, deixa o povo murmurar, e ele vai começar a agir. Olhe para o irmão que está ao teu lado, diga: Deus vai começar a agir é hoje. Diga: se você não der valor às algemas, se você não der valor ao opressor, se você não der valor ao caluniador, Deus vai tirar as algemas hoje. Vamos entender. Já preguei aqui várias vezes. Aquela criança que está no chão lá, de quem é filha? Em nome de Jesus, manda ela sentar na cadeira lá, por favor. Não sei quem é, nem só estou vendo as perninhas. Manda sentar aí, não sei nem quem é. Manda se levantar ou sentar aí, em nome de Jesus. Para que nós venhamos entender o tratado de Deus, vamos fazer um contexto. Todo o texto, ele é contido de um contexto. É o que está antes do que nós iremos ter como base. Olha o que diz o capítulo número 13. Volta aí, do capítulo 14 para o capítulo 13, versículos 17 a 22. Deus sempre está no controle, Júnior. O que você fala, o que eu falo, da carne, o que você fala, o que Cia fala, o que Rogério fala, vou tratar com pessoas, o que Rosenildo fala, o que Paula fala, o que Cláudia fala, o que Rosana fala, o que Eliana fala, o que Moisés fala, para Deus não tem sustentabilidade nenhuma se falarmos da boca para fora como homens de natureza, mas como quando falamos como pastores, como auxiliares, como missionários, quando falamos como obreiros, como missionárias, como pastores, como evangelistas, Ele ouve de lá de cima e a resposta dele é certa. Deus, Ele quer que nós voltemos ao primeiro amor. Capítulo de número 13, versículo 17 a 22 vai dizer assim: Deus guia o povo pelo caminho. Eu estou dizendo que nós fazemos parte das páginas bíblicas. Quem é o nosso caminho hoje? E quem é que está nos guiando até Jesus? A palavra. E quem é a palavra? O próprio Deus. E aconteceu que quando o faraó deixou ir o povo, versículo 17 do capítulo 13, Deus, não, louvado seja Deus, os levou pelo caminho da terra dos filisteus, que estava mais perto. Por quê? Porque Deus disse, para que porventura o povo não se arrependa vendo a guerra e torne ao Egito. E é o que muito acontece. Para um pouquinho aí. Nós fazemos um propósito de oração, uma campanha de jejum, e de repente a mulher embravecida se levanta dentro de casa, de repente o marido endiabrado se levanta dentro de casa, de repente o filho drogado se levanta dentro de casa, e a gente quer voltar para o início.
É por isso que muitas vezes demora o propósito de Deus e a gente não entende porque não aconteceu logo, porque Deus fez, ao invés de o povo andar daqui para lá, para Canaã, Deus faz o povo fazer um arrodeio tremendo, porque se eles vissem a guerra dos filisteus, eles voltariam. Aí ele continua dizendo, versículo 18: mas Deus fez rodear o povo pelo caminho do deserto, perto do mar vermelho, e subiram os filhos, louvado seja Deus de Israel, da terra do Egito armados, e tomou Moisés os ossos de José, louvado seja Deus, segundo porquanto havia esse estreitamente ajuramentado aos filhos de Israel, dizendo: certamente Deus vos visitará, fazei pois subir daqui os meus ossos convosco. Era um tratado de, louvado seja Deus, de crença, um tratado de fé. Aí no versículo 20 vai dizer assim, ó: assim partiram de Sucote e acamparam em Etã, e a entrada, do deserto, e o Senhor, louvado seja Deus, ia diante deles de uma coluna de nuvem, louvado seja Deus, para os guiar pelo caminho, e de noite com a coluna de fogo para os alumiar, para que caminhassem de dia e de noite. Quem era aquela nuvem, igreja? Os anjos de Deus, sobrevoando as nossas vidas de dia, para que o sol não calcicasse a gente. Quem era aquela nuvem de fogo de noite? Os anjos de Deus nos acompanhando, para que a escuridão, a escuridade e o frio da noite não fizesse também como que nós quiséssemos tornar atrás. Versículo: nunca tirou, de 22, de diante da face do povo a coluna de nuvem de dia e nem a coluna de fogo de noite. Deus nunca se afasta de você. Isso é palavra. Deus, ele nunca se afasta de você, Juan. Isso é palavra. Deus, ele nunca se aparta de você. A Bíblia diz que onde está o pecado, Deus não habita, é fato. Mas se você ainda for escolhido de Deus, eu quero falar como profeta nesta noite, e você for para um tráfico de droga, para um prostíbulo, você vai estar lá. Ele pode até não estar perto, mas ele está te contemplando, esperando o seu regresso, assim como o pai do filho pródigo, esperando que um dia ele batesse na porta. Porque Deus fica esperando? Porque nas mãos de Deus tem um anel, tem as sandálias, tem novas vestes e tem um cordeiro para derramar sobre a tua vida, para que haja salvação sobre a sua alma. Deus sempre está no controle de tudo, Adriano. Deus sempre está. Não vou ser ignorante aqui e nem hipócrita. Tive gastrite, como pimenta até hoje, mas quando eu vejo que a pimenta, quando eu como ela, sabe, dia após dia, que dói um pouquinho o meu estômago, eu dou uma freada. Mas antes não podia nem pôr pimenta na boca, farinha, nem azeite, nem sonhar, por causa daqui e daqui. Claro que nós temos que ser precavidos e ter algumas precauções, mas Deus me curou, e eu posso testificar que Ele me curou. O mesmo Deus que habita em cima desse altar, o mesmo Deus que habita neste céu, o mesmo Deus que habita na vida de muitos aqui, Ele me curou. Não precisa eu olhar em televisão, não precisa olhar em plataforma de Kawaii, de TikTok, de YouTube, para ver milagres dos outros, porque o verdadeiro milagre de Deus está sobre a minha vida, sobre a minha matéria física. Eu posso contemplar isso. Pessoas do candomblé disseram que ia me matar. Uma mulher veio da Espanha e disse que ia me matar com obra de macumbaria. Isso já tem mais de 30 anos. Nunca me esqueço quando o rapaz trouxe uma cachaça enrolada no jornal, sim, me deu, do corpo de Júnior assim, malhado. Era meu amigo. Só que eu era desaforado, e a mulher dele era pior do que eu.
A mulher dele batia na cara dele no meio da rua. Gostava dele de graça. Mas a mulher dele não respeitava ninguém. Quando eu vou chegar no depósito de manhã, na minha paz, que não tinha paz nenhuma em mim, eu estou vendo ela discutindo com o meu coroa. Ô, meu amigo, você imaginar que eu xinguei aquela mulher? Eu xinguei: sai daqui agora, para não dar um murro no osso da sua cara. Saia, vá. Aí o marido dela estava viajando. Eu esperei ele na porta do bar, bebendo a cachaça com 38 na cintura. Eu disse: hoje vai eu. Ele ia saber que ele tinha arma, mas ele era frouxo. Ele veio e trouxe a cachaça de Santa Mário para mim, batizada. Ele disse: olha, essa aqui ninguém bebe, é sua. Eu era guloso por cachaça. Eu disse: oxi, destravei todo e botei num copo e bebi como estou bebendo essa água aqui. Acredite em Deus. O cara era assim, ó. Ai. Foi morrendo assim, ó. 6 meses depois, desfiou, ficou desfiadinho. Se agora está gordo. Eu bebi a cachaça toda, todinha. Eu, quando era da idade desse menino aqui, da idade de Davi ou maior um pouquinho, eu ficava metendo pedra em cima do candomblé. E as mães de santo iam lá em casa: vou matar seu filho. Pai me batia direto, bolo, mãe me batia. Eu digo: que nada, mas isso é coisa do diabo. O candomblé ficava embaixo, tinha um morro, 6:30 da tarde, os bodezinhos lá, sabe os bodes, bé, bé, e eu, pau, pau. Dia de segunda-feira era dia de tomar banho de folha para Tupinambá, Jubiraci, um bocado de demônio que pai e mãe inventaram lá. Mas não podia beber, Moisés. Era o dia que eu chegava em casa, mas não tomava banho de folha. Por quê? Deus disse que quando Ele te escolhe desde o ventre da sua mãe. Uma pessoa se engraçou comigo lá, irmão veio da Espanha e disse: eu vou lhe matar. Em minha cara: eu vim da Espanha para te matar. Vou no melhor candomblé que tiver aqui na Bahia. Eu disse: aproveite e vá logo. Quer o dinheiro da passagem? Eu era ousado. Isso eu tinha 18, 22 anos. Olha para isso. Já vivi demais. Se quiser me matar agora. Deus, quando Ele te chama, Ele garante. Eu não preciso de testemunho de ninguém para saber que Deus existe. A minha vida é um testemunho vivo que o meu Deus vive e reina eternamente. Então, Deus sempre está no controle. Muda para o capítulo 14, para dar continuação à nossa história, para que entendamos melhor. Capítulo 14, versículo 1 a 4. Deus sabe como agir, igreja. Você que fica igual um beijo, está aí reclamando e murmurando: mas está demorando, porque isso aconteceu. Deixa. Se Deus permitiu que a folha caísse da árvore, você vai reclamar com ele: a árvore é tua, você que plantou. E ainda se fosse você que plantasse, não foi você que deu nome à árvore? Olha o que diz o versículo 14. Então falou o Senhor a Moisés, dizendo: fala aos filhos de Israel que voltem e que acampem diante de Pi-Hairote, entre Migdol e o mar, diante de Baal-Zefon. Em frente dele assentareis junto, melhor dizendo, o campo junto ao mar. Já preguei isso aqui várias vezes. Trouxe isso porque não tinha outra pregação melhor para nós trabalharmos em cima no CS. Migdol e Baal-Zefon, mar vermelho na frente. Migdol, uma montanha íngreme, intransponível, não podia subir. 3 milhões de pessoas, imagina aí, pessoas grávidas, pessoas velhas, pessoas aleijadas, pessoas cansadas pela escravidão que sobreviveram durante 400 e poucos anos lá no Egito. Do outro lado, os Baal-Zefon. Quem eram os Baal-Zefon? Canibais dos desertos, comia as pessoas vivas. Se lembra de um agora aí que foi lá tentar evangelizar uns índios? Os índios comeram todinho, nem os ossos acharam. Até os ossos, igual a galinha, comeu. Eu amo o pé de galinha, chupo todo, mordo todinho, quebro todinho os ossos da galinha, os pés da galinha. Pastor não gosta não, tem nojo. Eu quebro todinho no dente.
E acho que até isso fizeram com um cidadão. Aí quando ele se depara, Deus manda voltar depois de, eu acho que, 8 dias de viagem, caminhando no deserto, se não me falha a memória. De repente Moisés disse, olha, a nuvem parou. Deus disse que é para parar e fazer um acampamento aqui. Um acampamento aqui em Pi-Hahirote. Pi-Hahirote significa beco sem saída. Por quê? Na frente o Mar Vermelho, fundo, as Pampas. Migdol, quem ia subir aquela montanha? Quem ia conseguir? Faz um estudo aí na Bíblia, procura saber onde é que está Migdol hoje na Palestina, que você vai ver, ou naquele local. Do outro lado, os canibais do deserto. Quem vai para lá para ser comido vivo? Aí eles dizem, oxe, agora o que acontece? Olha o que diz o versículo, louvado seja Deus, 3 e 4. Então Faraó dirá dos filhos de Israel, estão embaraçados na terra, o deserto os encerrou e endureceu o coração de Faraó para que os persiga, e serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, e saberão os egípcios que eu sou o Senhor. E eles, louvado seja Deus, fizeram assim. Ou seja, e nós vamos ver, Faraó preparou, a carruagem foi atrás, agora fica na frente o mar, do lado uma montanha, do outro canibais do deserto. Não bastasse isso, agora vem os opressores. Vai fazer o quê? Tem crente que se encontra endividado em alguma coisa aí, quer fazer besteira, não deixa Deus agir. Quer pegar dinheiro na mão de agiota, quer fazer lambança, quer fazer bobagem, não espera Deus trabalhar. Como é que Deus trabalha? Como Deus vai ensinar ali daqui a pouco a Moisés, porque clamas a mim? Diga o povo que marche. E que marchar é esse? Não é andar como marchar como um soldado, marcha, soldado, cabeça. Não, é marchar em espírito, é andar em santidade, crendo em Deus, nas impossibilidades, nas coisas impossíveis, aonde nós não temos essa coragem, somos fracos, somos escravos dentro da igreja, deixamos de ser hóspedes de Deus para serem escravos de Satanás dentro da igreja com as nossas ações. É isso que eu quero dizer a vocês, porque a vontade dos hebreus era voltar para o Egito, porque não criam no Deus que serviam. 10 pragas eles viram Deus lançar dentro do Egito. A última, Deus matou todos os primogênitos e salvou todos os filhos dos hebreus. É onde inicia a nossa Páscoa, que é o Cristo Jesus, que ele disse, olha, fala a todos os hebreus que passarei essa noite, e todos os filhos dos egípcios, os primogênitos, serão mortos. O espírito da morte passará pela casa de todos eles. Mas pega aí um carneiro, um cordeiro limpo, imaculado, e chega nas umbrais da porta e sela com o sangue do carneiro, porque aonde ele vê o sangue, o espírito da morte vai passar por cima e não vai matar ninguém. O início da nossa Páscoa, um sangue derramado inocente para salvar vidas. E o povo não entendia o Deus que servia. Passaram por problemas bem maiores, viu águas virarem sangue, viu ataques de gafanhotos, de sapos. São esses crentes desta geração que nós estamos vivendo, que não pode passar sede, que não pode passar fome, que não pode ter uma meia furada, que não pode ter a mesma roupa para ir na igreja todo dia, porque está se ligando que A, B, C, D eu fale. Deixou de ser hóspede de Deus, porque quando você é hóspede de Deus, você não liga para o que falam de você. Mas quando você é escravo de Satanás dentro da igreja, você não vem ouvir a palavra, mas vem ficar supervisionando quem está falando de você, ou o que estão fazendo dentro da igreja.
Deus sabe como agir. Deus encurralou. Foi Satanás? Me mostre aqui onde a Bíblia está dizendo que Satanás encurralou. Foi Satanás que botou algo na cabeça de Faraó? Foi Deus. Não fique dando galardão a Satanás, levantando o moral de Satanás, porque quem está trazendo mal aí é Deus. Por um motivo ou outro, Deus está trazendo mal para que você recobre na sua consciência algo que precisa ser retratado, e nós não entendemos isso. A espada que está cortando lá com os porteiros, está cortando aqui em cima, e principalmente em mim, que nem sou hipócrita. Não sou hipócrita de pregar como muitos mangangões, muitos sabichões ficam pregando como se fossem santarrões nas redes sociais. Não, eu preciso também sair de dentro desse Egito. Eu preciso também ser, e louvado seja Deus, liberto dessa escravidão, porque eu preciso dessa libertação. Versículos 5 e 9 a 9. O mal nunca prevalecerá. Eu nunca vi o mal vencer o bem. Até em filmes de Hollywood, né? Os filhos das trevas sabem que o mal nunca vai vencer o bem, porque se eles fizerem filme com o mal vencendo o bem, vai perder a audiência, porque eles sabem que aquele que está lá em cima, sentado no trono da graça, pega as águas de todos os mares e rios, praias, e fica como uma concha em tuas mãos. Ou seja, Ele é grande, Ele é poderoso, Ele pode todas as coisas. Imagina aí, você já contou quantos bilhões de estrelas tem nos céus? Vai no interior, onde não tem luz elétrica ainda, olha para cima e vê a quantidade de estrelas. Ele conhece cada uma pelo teu nome. E se você não sabe, o DNA de Deus está sobre todos que aqui estão e de que todos que na terra habitam. 5 a 9 diz assim: sendo pois anunciado ao rei do Egito que o povo fugia, mudou-se o coração de Faraó e dos seus servos contra o povo, e dispersaram, porque fizeram isso havendo deixado ir, louvado seja Deus, deixaram ir a Israel para que nos não sirva. E aprontou o seu carro e tomou consigo o seu povo, e tomou 600 carros escolhidos. Ele escolheu os melhores carros. Satanás está escolhendo as melhores estratégias para te matar, para te destruir. Cuidado com as astutas ciladas do diabo. E todos os carros do Egito e os capitães sobre eles todos, porque o Senhor endureceu o coração de Faraó, rei do Egito, para que perseguisse os filhos de Israel. Porém, os filhos de Israel saíram com alta, e os egípcios perseguiram-nos, todos os cavalos e carros, e louvado seja Deus, de Faraó e os seus cavaleiros e o seu exército, e alcançaram-nos, e acampando junto ao mar, perto de um beco sem saída, o Pirairote, diante de Baal-Zefon. E chegando Faraó aos filhos de Israel, louvado seja Deus, levantaram seus olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Ficaram com medo, até clamaram, mas acreditaram mais na impossibilidade, acreditaram mais no retorno. Sabe qual é o clamor que eles estavam fazendo a Deus ali? Eu vou fazer aqui uma suposição: Senhor, permite que Ele nos leve pelo menos com vida, que Ele não castigue nenhum dos nossos filhos, que Ele não mate nenhuma das nossas esposas, que Ele, por vingança ou para mostrar que eles são superiores, que não arranque a cabeça de ninguém aqui. Esse era o clamor de quem quer estar escravizado,
clamor de quem quer estar atrelado à tua vida pecaminosa, à tua vida destroçada, à tua vida aonde o diabo tem afugentado muitos de dentro da igreja. Então vigia a igreja o tempo todo. Tá ligeiro, senão a gente já não enxerga sem óculos. Com óculos, sem óculos está pior ainda. Vai ligeiro. Me quebrou todo. Vigia. O diabo, ele não descansa, Marcos. A Bíblia fala que ele é, além de estrategista, pastor Rogério, reverendos de Deus, ele é meticuloso. Ele tem paciência. Ele não está nem aí que passe 1 ano, 2 anos. Ele quer te pegar no momento certo. Uma hora você vai vacilar. Uma hora você vai murchar as flores. Uma hora você vai baixar a cabeça. Uma hora você vai perder os seus planos. Uma hora você vai desistir dos seus sonhos. Uma hora você vai desistir do teu casamento. Uma hora você vai olhar para Batseba. Uma hora você vai cair do cavalo. Uma hora você vai permitir que o gigante chegue próximo a ti. E o diabo vai fazer de você chacota, e Deus vai permitir. Capítulo 14, versículo 10 a 12 diz assim, ó: nunca duvide do poder de Deus. Diga para o irmão que está ao teu lado, diga: nunca duvide do que Deus pode fazer por você. Vou mudar. Nunca duvide do que Deus pode fazer por você. Nunca, nunca, nunca duvide. Ainda que façam escárnio, ainda que zombem, ainda que façam gozação, ainda que te humilhem, ainda que pegue seu nome e lance nos piores lugares do mundo, Deus, Ele nunca vai deixar de agir a seu favor. Ele nunca vai deixar de agir em seu favor. Diz assim, versículo 10 a 12. Eu já li o 10, vou ler de novo. E chegando Faraó e os filhos de Israel levantaram seus olhos, e eis que os egípcios tinham, louvado seja Deus, vinham atrás deles e temeram muito. Então os filhos de Faraó clamaram ao Senhor e disseram a Moisés: não havia... Eu falei o quê? Eu tinha até esquecido do que eu tinha dito, que o clamor deles não era para que Deus os observasse, mas sim para que eles voltassem com vida para o Egito. Não havia sepulcros no Egito para nos tirares de lá? Para que morramos neste deserto? Por que nos fizeste isto? Nos tem tirado do Egito? Não é esta palavra que te temos falado no Egito, dizendo: deixa-nos que sirvamos aos egípcios? Pois, louvado seja Deus, que melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Olha o que o profeta ouviu, olha o que o líder ouviu. Guiado por Deus, instruído por Deus. Imagina guiar 3 milhões de pessoas, ouvindo uma palavra de um Deus que ele acreditava, porque ele sabia que Deus verdadeiramente existia, mas o povo não acreditava no Deus que ele acreditava, acreditava de meia boca. Imagina como ficou a cabeça de Moisés nesse momento. Para que você trouxe a gente para cá? O que é que nós falávamos a você lá? Sabe por que eles falam isso? Não era isso que nós te dizíamos corriqueiramente? Imagina Moisés: gente, está na hora de a gente ir embora. Está perto do coração de Faraó ser amolecido. Se preparem. Preparem a sacola, preparem o odre de água, faz a mochila, porque no momento certo, quando Deus der o sinal, nós vamos sair. Rapaz, não é melhor a gente ficar aqui não? É como o pastor está chamando a atenção: rapaz, muda as suas serviços, muda o teu modo de operar. Você é obreiro, você é obreira, diácono, diaconisa, você é missionário, evangelista, você é auxiliar, você é... Muda, rapaz, não é melhor ficar assim como eu estou não? Não. Deus quer mudança nessa noite. Deus quer te tornar hóspede outra vez. Deus não quer que você seja escravo dentro da igreja. Pastor, troque miúdos de novo, que eu ouvi o senhor falar, mas não entendi não.
é você dentro da igreja amortecido, com falta de fé, sem orar, sem jejuar, sem praticar as boas obras, vivendo de uma forma dissoluta. Você não é hóspede da casa. Hóspede come com o rei na mesa. Hóspede senta com o rei na mesa. Hóspede dialoga com o rei face a face. Hóspede tem, louvado seja Deus, intimidade na corte real. E escravo não passa nem do portão. Você acha que Deus colocou Naum capítulo 1, versículo 13 à toa? Que Ele está sobre tudo e Ele está nos protegendo e está nos livrando esta noite? Alguém crê assim, por favor? Alguns ainda crê. Alguém crê assim, por favor? Levanta a mão, aplaude a Ele, porque Ele está nesse lugar. Versículo 14 e 13, a palavra do profeta tem poder, ainda que alguns não acreditem na palavra que Deus, Ele fala através da minha vida aqui muitas vezes. E muitas vezes, e não dão crédito. Ontem quando eu desci daqui, pastora me perdoe, mas eu tenho que contar testemunho. Quando eu fui descendo aqui, a pastora, bem não sei o que, porque você falou aquilo. Eu disse, vai falar com Deus, rapaz, vai procurar o que fazer. Eu não faço o que eu quero, como se eu tivesse ofendido algum de vocês. E daí? É a palavra. Eu vou cantar um hino, vendo pessoas cantando de mal com outras, e dizendo que tem um coração puro. Eu sou hipócrita? E Deus já falou com ela acerca disso. Quando ela consultou a Deus acerca de algumas palavras duras que são lançadas daqui de cima, Deus levou uma cliente até ela e falou: tudo aquilo que teu marido fala naquele lugar é por vontade minha e não por vontade própria. Aí é como nos dias de Ramos, Jesus chega lá montado na jumenta. Os mesmos que crucificaram ele estavam lá com as penagenzinhas, e o burrinho, coitado do jumento, pensando que estavam fazendo graça para ele. Eu estava como aquele jumento, se eu deixo o povo terminar de cantar. Aí estou vendo o povo, iniciei, que chai, que plais, que manai, que show, que bai. E mentira, tudo mentira. Enquanto você estiver com cólera, ódio, ira no seu coração e não tiver capacidade de pedir perdão, Deus não vai trabalhar em sua vida. Você vai continuar sendo escravo dentro da igreja, porque o rei não vai te receber. Porque você não vai sentar na mesa com o rei. Interessante, né? Como Deus deixa isso tão amplo. Mefibosete. Abel Meolá? O lugar onde ele estava? Lodebar, perdão. Em Lodebar? Terra do esquecimento. Né? Estava lá. Escravizado por um destino que não foi ele que procurou. De repente, o mesmo vacilo que Davi deu com Batseba, Deus iluminou a cabeça dele em relação a Mefibosete. Tem alguém da linhagem de Saul que eu possa abençoar? Para diminuir. Onde foi que Mefibosete comeu quando ele veio? Na mesa? Deixou de ser escravo para ser hóspede. Tem gente aqui que já está entendendo o negócio com Deus. Tem pessoas aqui que já estão entendendo: eu vou deixar de ser escravo. Eu vou deixar de ser escravo.
eu vou parar de ter raiva de você, eu vou parar de ter ódio de você, eu vou parar de falar mal de você, eu vou parar de rir de você, porque talvez você fale mal, porque talvez você cante mal, porque talvez você pregue mal. Eu quero parar de ser escravo, eu quero ser hóspede. José era hóspede. 14, louvado seja Deus, versículo 13, diz assim, a palavra do profeta: Moisés, porém, disse ao povo: não temas, estai quietos e vide o livramento do Senhor, que hoje vos fará, porque aos egípcios que hoje, louvado seja Deus, vistes, nunca mais verei para sempre. Daqui a pouco nós vamos ver isso. Você não vai ver mais eles. Esse diabo que está se apresentando nos teus sonhos, esse diabo que está se apresentando na tua família, esse diabo que está apresentando a você no seu trabalho, esse diabo que está se apresentando dentro de você, Deus está mandando te dizer a esse diabo: você não verá mais ele, porque Deus se encarregará de lhe livrar das mãos dele. Lá mandará baixo. Aí o 14. Tem gente que quer trabalhar no lugar de Deus. Aí, porra. Tem gente que quer ensinar Deus a trabalhar. Pastor, não era melhor que se eu fizesse assim? Não. Pelo amor de Deus, eu não estou aqui guiado por homem. Eu não estou aqui guiado por esposa. Eu não estou aqui guiado por sacerdotes, eu estou aqui guiado por Deus. Eu não sou sacerdote, eu sou profeta. Profeta recebe de Deus e entrega para a igreja. Sacerdote recebe do povo e leva para Deus. Eu sou profeta. Moisés era profeta, e ao profeta Moisés Deus disse: olha, porém disse ao povo: não temas, estais quietos e vide o livramento do Senhor, que hoje vos fará, porque aos egípcios que hoje visse, nunca mais vereis para sempre. O Senhor pelejará por vós e vocês fiquem calados. Para de murmurar, porque se Deus te tirou do Egito, Ele não quer que vocês voltem para lá. Deus tem sepulcros para vocês em Canaã. Deus tem sepulcro para vocês na terra que Ele prometeu, e não no Egito. Calem a boca, porque Ele pelejará por vós. E para finalizar, vamos ver o que acontece com quem se levanta contra a nossa vida. Veja o que acontece com quem se levanta contra a vida dos servos de Deus. Olha para cá. Está vendo aqui? Ó, quando cai um cisco nos nossos olhos, né, meu irmão? A gente fica, né? A gente pega a água aí. Porque a gente fica preocupado, né? Porque é nossa visão, né? A preocupação vem, ó, Rodolfo. Você é a menina dos olhos de Deus. Cisco nenhum vai atrapalhar o projeto que Deus tem na sua vida. 14, de 15 a 31, eu vou ler todo. Então disse o Senhor a Moisés: porque clamas a mim? Diz aos filhos de Israel que marchem. Como eu falo que
quando tem um negrito que entre um versículo e outro não há um capítulo, né, a continuação, houve algo ali, depois que Moisés falou aquelas palavras, com autoridade deve ter ido conversar com Deus, e foi clamar a Deus. O Senhor viu como eu fui audacioso, o Senhor sabe que nós estamos numa situação caótica, pela minha visão, Deus, pela minha visão, eu sei que não tem saída, mas pelo que o Senhor já fez naquele Egito, pelo que o Senhor já fez na minha vida, pela vantagem que hoje sobre mim é exercida, eu sei que o Senhor tem algo a fazer. Então o Senhor me mostra. Aí Deus vai falar com ele. Então diz o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Diz aos filhos de Israel que marchem. E tu levanta a tua vara e estende a tua mão sobre o mar e fende-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. E eis que endurecerei o coração dos egípcios para que entrem nele atrás deles. E eu serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, e nos seus carros e nos seus cavaleiros. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando for glorificado em Faraó, e nos seus carros, e nos seus cavaleiros. E o anjo de Deus, que ia diante do exército de Israel, se retirou e ia atrás dele. Olha para cá, pega isso, igreja. Tem gente que não vive não. Anda aí, filho, devagarinho. Enquanto você está andando, o problema está na frente, vem andando, o anjo está aqui. Mas quando o problema vem de trás, o anjo muda de posição e já está assim. Você vai andando, o anjo está assim, atrás de você. Ele tirou o anjo da frente do povo e põe os anjos por detrás, esperando tão somente Faraó e seus 600 cavaleiros. Louvado seja Deus. E o anjo de Deus que ia diante do exército de Israel se retirou, e atrás dele também uma coluna de nuvem se retirou de diante deles e se pôs atrás. Quem foi que eu disse que era a coluna de nuvem? O anjo, a manifestação teofânica. Louvado seja o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E ia entre, versículo 20, o campo dos egípcios e o campo de Israel, e a nuvem era escuridade para aqueles, e para antes, louvado seja Deus, para esses esclarecia a noite, de maneira que em toda a noite não chegou um ao outro. Por quê? Olha para cá, os israelitas, os hebreus, e aqui, para eles estava tudo claro, mas para os egípcios a escuridade se tocou e eles não estavam enxergando em que caminho eles estavam tomando, porque Deus, Ele quando se levanta, louvado seja Deus, para te salvar, para te livrar, Ele faz com que você seja invisível aos olhos de Satanás. Vão tentar te matar, vão tentar te destruir, vão passar por você e não vão te enxergar, porque Deus já te blindou com teu espírito. Versículo 21. Então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e o Senhor fez retirar o mar por um forte vento oriental toda aquela noite, e o mar tornou-se em seco. Imagine que foi toda uma noite, não eram poucas as águas, não eram baixas as águas, amém?
Aquela noite o mar tornou-se em seco, e as águas foram partidas, e os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas lhes foram como muro, à sua direita e à sua esquerda, e os egípcios seguiram-nos e entraram atrás deles, todos os cavaleiros, até o meio do mar. E aconteceu que na vigília daquela manhã, o Senhor na coluna de fogo, de nuvem, viu o campo dos egípcios e alvoroçou e o campo dos egípcios, e tirou-lhes as rodas dos seus carros e fê-los andar dificultosamente. Olha para cá. Não vai brincar com Deus não, igreja. Deus arrancou os parafusos da roda. Os carros começaram a cambiar. E Tafarel, o que é que está acontecendo? Os capitães, quem foi que quebrou as rodas do carro? O vento oriental que Deus lançou contra a vida daquele que se levanta contra a sua vida. Dê lugar a Deus para você ver quem se levanta contra você, aonde é que vai parar. Não guerreie a guerra que não é sua. Louvado seja Deus. E tirou-lhes a roda, do versículo 25, dos seus carros, e fez-los andar dificultosamente. Então disseram os egípcios: fujamos da face de Israel, porque o Senhor por eles peleja contra os egípcios. Tem Deus na sua vida? Se tem Deus na sua vida, o diabo não se levanta. Se tem Deus na sua história, o diabo não se levanta. E se tem Deus na tua vida e na tua história, e o diabo se levantar, pode ter certeza que é para ele cair sem paraquedas. Oh, glória! E disse o Senhor a Moisés, versículo 26, não é isso? Estenda a tua mão sobre o mar, para que as águas tornem sobre os egípcios, sobre os seus carros e sobre os seus cavaleiros. Louvado seja Deus. Então Moisés estendeu sua mão sobre o mar, e o mar retomou a sua força ao amanhecer, e os egípcios fugiram ao seu encontro, e o Senhor derribou os egípcios no meio do mar, porque as águas tornando cobriram os carros e os cavaleiros de todo o exército de Faraó, que os haviam seguido no mar. Nem ainda um deles, hein? Me ajuda aí, nem ainda um deles. Foi que Moisés disse antes: os egípcios que vocês estão vendo agora se levantar contra vocês, vocês não os verão mais. Nenhum deles, para onde? Que versículo? Versículo 28, nenhum deles ficou, mas os filhos de Israel foram pelo meio do mar seco, e as águas foram-lhes como muro, a sua mão direita e a esquerda. Assim o Senhor salvou Israel naquele dia da mão dos egípcios, e Israel viu os egípcios mortos na praia do mar, e viu Israel a grande mão que o Senhor mostrara aos egípcios, e o temeu o povo ao Senhor, e creu no Senhor e em Moisés o seu. Sabe qual foi a visão depois daquela manhã? 7 horas da manhã, 6h30, 7 horas, quando eles estão do outro lado da margem do mar, quando eles olham, só viram corpos boiando, os cavalos, coitados, as madeiras. Por quê? Aí eu fico vendo o crente com medo de macumbeiro, de pai de santo, de filho de santo, de pistola, de escopeta, de machado. Claro que temos que ser vigilantes, mas creia em Deus e nos seus profetas, e veja o que Deus vai fazer na sua vida. Você tem um Deus vivo que reina eternamente. Fica de pé em nome de Jesus.
Essas palmas foram para mim, meu aniversário é 22 de janeiro.